Agora, o que para mim vai resolver Desculpa, definitivamente isso? Peraí, não. É o contingenciamento. Não, Toninho. Porque no processo da aquisição, claro que tinha que ser contingenciado tudo. Não, Toninho, peraí, só um minuto. Nós estamos falando das dívidas bilionárias. Isso é difícil demais resolver. A não ser numa recuperação judicial que hoje em dia você paga com deságio de 70%. Então, foi o Aí Botafogo, no caso, optou pela RCE, talvez, eu não sei. Não. Eu não sou ingênuo de falar que foi um erro, né? Isso Mas o tudo Cruzeiro tá no optou projeto pela de lei. recuperação judicial. Mas isso tudo está no projeto de lei para ser resolvido. Mas eu quero dizer o seguinte: o que vai ter que ser implementado pelos clubes do futebol brasileiro é o fair play financeiro. É impossível manter esse nível de salários em que qualquer jogador perna de pau É meio ganha milhão. 150, 200, 300. Tô falando perna de pau, não tô falando dos melhores, não. É impossível. Os clubes vão ter que criar uma tabela. Jogador da base, 16 anos, 20, 21. No máximo, 50, 60, 80 mil. Eles vão chiar. Na hora que não tiver mercado aqui no Brasil, eles vão ter que aceitar. Então, mas aí você vê que a Lei Geral do Esporte, por exemplo, ela foi na contramão disso, porque agora aquele alíquota de direito de imagem e salário agora você pode receber até 50% de direito de imagem. A lei pode ser mudada a qualquer momento. É. O que eu quero dizer é que é impossível e insustentável para os clubes. Como é que um clube igual o Flamengo pode torrar por ano 1 bilhão e cacetada por ano com futebol? Essa é só uma Eu observação, não sei se o Paulinho. Flamengo é o melhor exemplo, porque o Flamengo tem receita pra isso, né? Mas não Sem importa aporte. ter a Mas receita, se você gente. pensar em Você falou SAF, vai ter que disparate, crescer. Como né? é que você pode torrar 1 bilhão para disputar uma temporada? Caio, Léo, Paulinho. Você tá entendendo? Me permite Vai entrar investir em nesse... atletismo, vai investir em basquete, em vôlei, vai para programas sociais. Que é Você mais tem que- importante pro país, Porra, né? Você tá entendendo o que eu tô falando? Eu queria entrar Você tem que nessa ter, polêmica, os clubes Paulinho. vão ter que sentar e achar uma forma de equalizar isso. Porque senão o Flamengo nunca vai querer abrir mão dos seus benefícios. Não, o não Corinthians vai. idem. Não vai. O Corinthians quebrado 10 vezes, igual É todo isso mundo aí. sabe. Como é que contrata um jogador de final de carreira? É. Quanto é que Pra tá pagar pagando? 3 Cara, milhões, 3 milhões 3 por mês? milhões. Contrato de 2 ou 3 anos. É. E se o Corinthians cair pra Série B, como é que fica? Eu queria fazer uma manifestação legal sobre isso. Isso é de uma irresponsabilidade. O que a gente entra exatamente agora, o Paulo, pela inteligência dele, e exatamente por conhecer bastante do momento jurídico do país, e também do momento jurídico nacional e internacional, às vezes tem tiradas e, na verdade, é o que a gente sonharia. Mas vem, a ordem natural dos fatos não nos permite isso. A arte não tem preço. Não. A arte, ela é proporcional ao talento de cada um. Fato. Então nós não podemos aqui tabelar, por exemplo, uma cirurgia extraordinária com um extraordinário cirurgião cardíaco que tem uma história de realização exitosa em que 99,9% dos pacientes dele fica muito bem. E você vai para outras especialidades e ele vira um artista da saúde e, nomeadamente, fica um artista da profissão dele. Se você for agora para um pedreiro, você tem os pedreiros convencionais e tem aqueles pedreiros, depois você mexe obra. E tem aquele pedreiro, pela lei de oferta e procura, ele é procurado e não tem mais tempo. E aí, enquanto a média de pedreiros hoje está um determinado preço, o preço dele é maior e todo mundo quer. E aí também vale para o servente, vale para manicure, Profissionais liberais. vale para os profissionais liberais, porque, na verdade, o mercado vai pagar aquilo que o talento possibilita. E aí você vai ter a pessoa que ele pega um serviço para fazer, é aquele cidadão que deixa de almoçar, que deixa de jantar, ele trabalha e se tiver que virar à noite lá, esse faz a diferença. O atleta disciplinado, e aí a gente poderia citar Quem o no caso... Brasil hoje merece ganhar mais de R$1 milhão por mês? Por exemplo, nós vamos citar o caso de dois astros. O caso do R7 e o caso do Messi. Não, tô falando no Brasil. Não, mas estou dizendo, eu queria citar esses casos para falar artistas da bola. Não, mas E isso assim como tem artistas aqui no Brasil, de N jogadores, que fazem diferença para os seus clubes.
E Entra a questão da marca esse que ele cara envolve. Eu ia falar nisso. É a né? lei Não é de só of- uma questão do futebol. Mas é lei de oferta e procura. Há quem diga, por exemplo, o que que o essa mercado contratação- paga é aquilo É. que ele coloca o preço dele. É isso. Claro que ele está muito bem assessorado, Sim, pessoas claro. competentes que valorizam, vai para o mercado e pega indicadores e fala assim, olha, agora você pode pedir esse valor aqui que nós vamos conseguir no mercado. E ele vai para o mercado, isso faz parte da ordem natural. Sim. Quem tem talento vai querer É. ser uma pessoa remunerado. reconhecida pelo talento dele, pelo sacrifício dele. Portanto, eu acredito que o que nós vamos ter que fazer é gestões, de novo, tem que ter um departamento técnico dentro da instituição que possa avaliar de forma competente esses indicadores, Claro. para que esses indicadores daquele atleta Vão nortear. possam identificar o que ele ganhou, qual o resultado dele, qual a performance dele, Ele qual o trouxe. tempo de vida que ele tem dentro da instituição. Eu vou fazer uma avaliação competente desse Isso profissional para internamente no trazer. clube. Isso. Esse é que é o grande problema. isso. As instituições hoje contratam de maneira É isso. inadequada. Concordo. Sim. E aí o departamento médico fica cheio. Concordo E 100%. o departamento médico fica cheio porque, de repente, tem fatores É isso. que foram colocados dentro da instituição que não deveriam estar lá. Eles estão e fazem, então, contratações inadequadas. Então, o elenco deveria ter 28 atletas, às vezes tem 40. E aquilo que é o objetivo mesmo, e todo mundo sabe, que conhece um pouco de futebol, você tem que ter 5 jogadores diferenciados. É o goleiro, o back central, o volante de contenção, um 9 e um 10. E aí depois, esse tem que Não, ser então é amador, ótimo. é, o 9 dele. É ótimo. 10, é. Você tem que ter esses atletas para que eles possam dar um contributo diferente. E aí depois você pode ter bons atletas. Se você está na ascendência de uma Série A, você tem que ter, certamente, jogadores que possam substituir isso na eventualidade, que sempre vai acontecer mesmo. Os demais atletas podem ser bom bons, grupo. mas você tem que ter de excelência. E aí tem que ter coragem da contratação. Não adianta contratar 45. Tem que contratar 28 e 28 que, na verdade, possam jogar, sendo 5 diferenciados, que possam ter 5 quase também diferenciados para fazer face no momento que houver as eventualidades. Então, tem certas situações dentro de uma instituição de governança, e quem está na governança de uma instituição de futebol tem que conhecer o básico, os fundamentos básicos. É igual o garoto que está lá, ele tem que aprender a bater lateral na diagonal. Não adianta ele bater ali, porque na verdade ele vai correr o risco dessa bola e cair, ser disputada, cair numa intermediária e gerar a possibilidade do gol. Então, tudo são conhecimentos essenciais e básicos. No futebol a gente precisa ter isso. E não adianta querer estabelecer uma relação de preço, nós não vamos conseguir isso. Porque cada artista tem o seu preço. Os Estados Unidos conseguem um pouco disso, né? Eu acho que... Os clubes lá têm teto financeiro, teto de salário, isso é uma de outra, gastos. isso é uma outra coisa. Ou seja, qual É qual cultura, Toninho. o meu O Brasil orçamento? muda essa cultura, não vai sair do lugar. Paulinho, eu concordo. Tanto é que assim, quando o qual Miami meu trouxe orçamento? o Messi, O seu orçamento, por exemplo, lá na instituição, quanto é? Você tem que viver dentro do seu orçamento. E aí você pode ter, sem cartelizar, você pode ter os clubes que, numa boa referência de uma instituição fazendo mais com menos, que na verdade colocou um padrão e está seguindo esse padrão e fazendo contratações extraordinárias, porque sempre tem os escapes de boas contratações. Chegou agora um Uma rapaz... revelação, Sim, gera uma receita. E os Estados Unidos hoje vive um momento diferente, né? Os Estados Unidos hoje, ele passa ainda pelo fortalecimento do futebol dentro do país deles, né? Tudo já movimenta, etc. Mas ainda ele está no momento de consolidação. Então tem algumas estratégias que você faz nesse momento e tudo bem. Nós vamos dividir aqui a contratação do Messi, vários clubes aqui pela liga, vão pagar, vão tal. Eu acho que são momentos desculpa, diferentes. só pegando assim. essa tese, Paulinho, acompanha esse raciocínio agora, Caio. Quando nós falamos dos Estados Unidos, a gente fala de 3 outros esportes Fato. que estão acima do futebol lá, Exato. que tem mais público. Sim. Se você analisar essa estrutura do futebol, do esporte americano, você vai perceber que eles trabalham muito bem com o seu departamento de marketing. Tal. Aí você vai, por exemplo, para determinadas competições, Show atrás de os show. caras colocam exatamente, você vai para um campo hoje, Uma experiência totalmente ou seja, o diferente. que nós estamos oferecendo no Brasil hoje em termos de diversão? muito pouco, né? Pouco. Você tem algumas torcidas que tem lá uma música muito boa de se ouvir, Muito pouco. mas você não tem outras coisas interessantes Não, de tem não. ouvir. Quando você vai para os Estados Unidos, você vai ver lá moças e rapazes de boa apresentação, Claro. né?
Alimentação boa. Vai para uma boa alimentação onde você encontra amigos e começa a bater um papo e tem oportunidades na sua relação São profissional vários e eventos até de dentro do mesmo negócios. evento. É E isso. se você quiser, hoje você vai para uma instituição que tem um jogo, você chega lá de manhã, já tem uma piscina com um spa, onde você vai divertir, onde você vai poder fazer sua aposta, onde você vai poder fazer outras coisas. Então, na verdade, nós estamos falando de um cenário que ainda está longe Sim. para o nosso marketing É isso. brasileiro poder acompanhar o que está nos Estados Unidos. Tem que entender se é cultural. Nós né? temos